Nesta edição, o programa TVDH fala sobre Plano Nacional de Educação, Balanço e Projeção. Eu, Marcelo Dantas, e o professor Manuel Moraes, advogado e cientista político, recebemos Liz Ramos, educadora do Centro de Cultura Luiz Freire, integrante do Comitê Pernambuco da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e mestra em Educação. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Em 25 de junho de 2014, a então Presidenta da República, Dilma Rousseff, sancionava a Lei número 13.005, que estabelece o Plano Nacional de Educação, o PNE, para o decênio de 2014 a 2024, como previsto no artigo 214 da Constituição Federal, que tem o objetivo de alcançar a erradicação do analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, dentre outras metas. O Plano Nacional de Educação estabelece 10 diretrizes e 20 metas e estratégias para os 10 anos seguintes, em todos os níveis da educação no país. Agora, 2024, é momento de avaliar como foi o PNE e quais as demandas que surgem para os próximos 10 anos. Manuel Moraes, Liz Ramos, muito obrigado por terem topado estar aqui com a gente, falando sobre direitos humanos e, sobretudo, falando sobre o direito à educação. No começo eu sempre falo fulano de tal, que é não sei de onde, mas eu sempre acho muito mais genuíno a própria pessoa se apresentar, trazer mais alguma informação ou repetir a mesma coisa, mas da sua própria voz. Liz, por favor. Muito prazer estar aqui. Eu acho que esse programa tem uma contribuição enorme ao debate sobre os direitos humanos e o cotidiano, que ele aparece de diversas formas. Eu sou uma educadora popular, sou uma mestra, sou filósofa e fiz agora meu mestrado em políticas educacionais, onde eu estudei o financiamento da educação infantil e me dediquei muito a estudar o Plano Nacional de Educação. Como militante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o plano tem sido um tema que nós lutamos muito, enfocamos muito, porque, na verdade, é um compromisso de 10 anos, quer dizer, vai para além das gestões a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Quer dizer, não é um plano de um governo, é um plano da sociedade, é um plano do Estado brasileiro, E ele tem, na sua construção, ele é muito simbólico para o movimento social, para os movimentos políticos em torno da educação, porque ele articulou não apenas gestores, mas ele articulou os movimentos sindicais dos profissionais da educação, ele articulou movimentos da sociedade. Então ele tem movimentos de EJA, movimentos de pessoas com deficiência, movimentos de deficientes auditivos, surdos mudos. Ele articulou o movimento negro, o movimento indígena. Quer dizer, tem uma mobilização na sociedade pelo direito à educação, querendo trazer as identidades, múltiplas identidades que existem na sociedade, para o debate da educação. Então, nesse sentido, nós da campanha, por exemplo, tivemos muita mobilização ainda no primeiro plano, que foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e um pouco no primeiro governo Lula. Em seguida, para a construção desse novo plano, que está já terminando o seu processo, e nos mantemos firmes na discussão do próximo plano, onde uma das coisas que a gente entende que são atuais as dimensões de enfrentamento das desigualdades educacionais. A gente tem um país muito desigual. A gente tem um país onde a educação no campo é muito diferente da educação na cidade. A educação das pequenas cidades, as cidades mais pobres, é muito diferente das cidades mais ricas ou dos estados. A desigualdade é um enfrentamento, precisa ser enfrentado.
a dimensão da qualidade como uma coisa a ser alcançada, porque a gente ainda tem situações em que falta banheiro, falta material, falta professor, quer dizer, tem uma série de questões que implicam diretamente na qualidade, a valorização dos profissionais da educação, a gestão democrática e o financiamento. Então a gente vê que, né, essa luta encampada pela campanha é ótima, mas encampada pela campanha, ela está totalmente de acordo com o que dizem essas diretrizes, né, o que dizem essas metas. A gente entender, né, o que é possível para chegar lá, talvez. E aí eu já vou passar a bola para Manuel, pedindo também para ele se apresentar para quem nos acompanha. Já vou lançar também uma pergunta de que foi assinado em 2014, estamos em 2024, mas passamos por processos políticos muito intensos, né? Nesses 10 anos, passamos por golpe de Estado, passamos pelo crescimento, né, do movimento fascista no Brasil. Como é que a gente consegue ver, Manuel, refletido esse aspecto político para a educação, para conseguir cumprir um plano que visa melhorar a educação do país? Primeiro, sua pergunta é super importante, eu acho que ela é central, né, no debate sobre o plano, porque, de fato, ele está relacionado à ideia de soberania. E, no meu lugar, né, eu sou advogado, cientista político, né, e aqui, Manuel, eu tenho essa experiência de também ativista em direitos humanos, por isso, para mim, é uma alegria estar com o Lins aqui, uma referência para a gente da área da educação. Quando a gente pensa em soberania, a gente pensa em projeto de país. Então, o plano está associado diretamente a que país nós queremos, que sociedade nós queremos construir. Então, você tem ali não só a questão orçamentária, que ela é central, porque a partir dessas escolhas e desses valores, você tem que ter o financiamento. E a luta do piso da educação é legítima, para que os professores tenham o básico, para que a partir desse básico você possa avançar. O piso não é o teto, o piso é o básico. Então, as prefeituras estão autorizadas a pagarem mais do que o piso. O piso é a luta para que você tenha a dignidade da educação. Mas a educação no Brasil é um desafio maior porque ele tem a ver, como Paulo Freire falava, da perspectiva republicana. Como é que a gente constrói uma república? Construir a república é consolidar o espaço público, né? Ou seja, você tem um espaço do privado, que no caso da educação é uma educação complementar, mas do ponto de vista da educação pública, ela é um direito. Então, a lógica da educação como direito é completamente diferente da lógica da educação como privilégio. Outro dia alguém dizia para mim, não, a diretora pode expulsar um aluno. Veja, isso não existe mais no Brasil, a partir da LDB, a partir da educação, do Estatuto da Criança e Adolescente. Não existe mais a figura da expulsão, porque a educação é um direito. Você não pode tirar o direito ao oxigênio. Então, você não pode tirar o direito de uma criança estudar na escola. Agora, a escola privada, como complementar, é uma relação de contrato capitalista. Você contrata um serviço que pode ser prestado e se ambos os lados discordarem desse serviço, rompe o contrato, portanto a criança sai. Mas ela sempre vai ter a retaguarda da escola pública, porque ela é um direito, não é um contrato. O que nós estamos discutindo no Brasil ainda, e esse é o grande desafio do plano, é como avançar na lógica republicana, como avançar numa educação que seja naquela visão gramsciana, né? Uma escola que avance daquela perspectiva de escola unitária, que seja uma escola polifásica, que ela tenha a pluralidade dela, que ela seja diversa, né? Não pode ser uma escola que exclua as diversas matrizes indígenas, quilombolas, veja, as educações, né? Veja, a educação pública, ela precisa ser pública, gratuita e de qualidade. Maravilha. A gente conseguiu estabelecer algumas bases, né, para a nossa discussão e nos próximos blocos a gente vai continuar aprofundando. No próximo bloco a gente tem a reportagem de Rafael Negrão, que nos apresenta dados sobre a alfabetização e o analfabetismo no país. A gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre Plano Nacional de Educação, Balanço e Projeção. Agora a gente acompanha a reportagem de Rafael Negrão. Em 2022, o Brasil registrou 163 milhões de pessoas de 15 anos ou mais idade, das quais 151,5 milhões sabiam ler e escrever.
A taxa de alfabetização foi de 93% e a taxa de analfabetismo foi de 7%. Dados do Censo Demográfico do Brasil de 2022 revelou que 11,5 milhões de brasileiros de 15 anos ou mais idade não sabem ler e escrever um bilhete simples. A taxa de analfabetismo foi de 7%. É muita gente sem esse direito básico garantido e fora da sala de aula. De acordo com a especialista Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, esse quadro revela uma grande violação dos direitos humanos ao não garantir a essas pessoas que chegam aos 15 anos de idade o direito de saber ler e escrever. Isso é gravíssimo, né? A gente, em 2023, pela PNAD contínua do IBGE, a gente tem 9,3 milhões de pessoas analfabetas absolutas, né? Então, que não sabem ler ou escrever. Isso corresponde ao contingente maior do que a população de muitos países no mundo, né? E não tem nenhuma justificativa para que isso aconteça, né? Isso significa por trás uma série de violações. Andressa Pelanda reforça ainda um outro grave problema, que é a falta de registros e dados sobre o analfabetismo funcional, pois o último dado foi de 5 anos atrás, que revela que 1/3 da população brasileira de 15 anos era analfabeta funcional, que são pessoas que leem, mas não entendem e não sabem resolver operações básicas de matemática. A gente sequer tem dados atualizados sobre analfabetismo funcional, né? O último dado que a gente tem do INAF, né, é de 5, 6 anos atrás, em que a gente vê 1/3 da população acima de 15 anos brasileira em situação de analfabetismo funcional, o que é também gravíssimo, né, dado que para caracterizar analfabetismo funcional a pessoa consegue identificar as letras, né, ver palavras, mas ela não consegue compreender de forma plena interpretar uma frase, um parágrafo inteiro. Então, isso também impacta profundamente nos direitos, no acesso aos demais direitos. A gente estava falando no intervalo, né, Liz, sobre a grande preocupação, que essa foi uma das metas mais atingidas, e o professor ressaltou muito a perspectiva da pandemia. Pode socializar um pouco para quem nos acompanha, saber dessa nossa conversa de bastidores? Essa questão da alfabetização é importante a gente separar. Uma coisa é a meta da alfabetização, aquele direito básico das pessoas saberem ler e escrever. Outra coisa é a educação de jovens e adultos, né, que são as pessoas que não completaram a educação fundamental, a educação básica na idade certa, que têm direito a voltar. Acontece muito com trabalhadores, com donas de casa, com mulheres que voltam a estudar depois que os filhos cresceram. Então, vamos separar essas duas coisas. Com relação à alfabetização, a gente vê que havia um esforço, um compromisso de enfrentar a alfabetização, sim, as pessoas que não sabem ler, no momento que a sociedade como um todo, no mundo todo, trabalha com a sociedade da informação. Você hoje ser uma pessoa que não sabe ler, você se ausenta, você se afasta de uma série de direitos, de benefícios, de não saber ler o nome de um ônibus, se não saber ler o nome de uma rua, quer dizer, tem impactos na vida das pessoas de uma forma bem mais ampla. Essa política e a política de educação de jovens e adultos foram extremamente prejudicadas nesses últimos 10 anos, tem sido muito prejudicada pela falta de investimentos. E significa, assim, não apenas pensar em oferecer um curso de EJA, mas oferecer um curso de EJA que seja atrativo, que seja interessante, que possibilite o interesse daqueles adultos que não estudaram em voltar para a escola. Outra coisa que a gente percebe é que, infelizmente, a gente tem hoje uma população que estudou e não conseguiu aprender a ler ou não conseguiu dominar, né? Então, assim, são pessoas que vão precisar voltar para a escola. Muitas vezes é uma jovem adolescente com 15, 16 anos que foi mãe, que teve que abandonar, ou é um menino que precisou trabalhar. Quer dizer, tem várias situações. Então, a escola precisa pensar
nesses estudantes de uma forma diferenciada. Não pode ser a mesma aula que é dado para o aluno de 15 anos, com o aluno de 12 anos, que é dado para uma mulher ou um homem de 40 anos, que tem, quer dizer, tem toda uma questão pedagógica que precisa se investir. Infelizmente, foi bastante prejudicado com a falta de investimentos. Eu queria também destacar que não é só o investimento público federal, mas também o investimento dos municípios em criar turmas de EJA, principalmente nas áreas rurais, onde tem um coeficiente maior de pessoas analfabetas. Manuel, e pegando nessa perspectiva, né, de provocar para socializar com o pessoal, que a gente cochichou aqui, né, nos bastidores, você estava falando também, né, sobre o sentido da alfabetização, não ser simplesmente o ato de sentar, abrir o livro e começar a ler, né? É todo um processo e, levando em conta essas desigualdades educacionais, é um processo cada vez mais complexo. Pode compartilhar um pouco com a gente essa perspectiva? O desafio é tirar a Constituição do papel. Então, quando você tem uma Constituição como a de 88, que defende, né, a cidadania, portanto a educação, como dizia no bloco anterior, é um direito, veio toda uma legislação complementar, que nós chamamos de LDB, Lei das Diretrizes Educacionais da Educação, que vai estruturar o sistema de ensino. Mas, pasme, nem sistema de ensino nacional nós temos, na verdade. Nós temos uma estrutura de ensino que nós achamos que é um sistema de ensino nacional. Na verdade, existe um Conselho Nacional da Educação que, por ausência de um sistema nacional, acaba regendo os subsistemas estaduais e municipais, porque, na verdade, pela lei do sistema, cada ente federado pode criar o seu sistema. Então, é muito comum que os municípios criem um sistema, mas não é uma regra. No estado de Pernambuco, por exemplo, é pioneiro na construção de vários municípios que têm seu sistema de ensino. E isso significa um amadurecimento do ente federativo, porque quando ele cria o sistema de ensino, né, Lins, ele estabelece a condição de propor seus programas, é como se fosse um amadurecimento da condição do gestor municipal da educação efetivar a educação a partir da realidade local. Então é muito importante que a educação seja organizada a partir de uma perspectiva de sistema, que nós tenhamos gestores, ordenadores de despesas. Isso é um detalhe importantíssimo, porque muitos dos gestores da educação no Brasil são secretários de educação, mas não são ordenadores de despesa. Então significa dizer que ele fica como educador ou como alguém que está gestando a educação, mas quem de fato administra a educação não é ele, é alguém de confiança do prefeito, do governador, enfim, que vai operar um regime de contenção de gastos. E aí a gente chega no governo federal, no governo Temer, com a chamada PEC dos gastos, né? Que vai gerar um impacto importante na educação, porque a educação, veja, se a gente pensar o coeficiente constitucional de 25%, o coeficiente é baseado no que o Brasil arrecada. Veja, se você estabelece um piso, você deixa de projetar, ou seja, o crescimento da educação e você passa a ter recursos limitados para manter o que existe. Então gera um déficit permanente, porque a população não cresce, as escolas não avançam, o ensino superior, veja, nós só temos 18% da população, 18% a 20%, os dados aqui, claro, que não são precisos, mas mais ou menos essa fatia de jovens da idade escolar que estão na universidade. Então, a quantidade de universidades que precisam ser abertas para que a gente transforme o ensino superior em um direito é imensa. E por isso que o governo federal precisa criar programas para que o sistema complementar de ensino ou comunitária atue no acesso à educação superior. A gente consegue entender, né, que nessa construção do Plano Nacional de Educação, uma perspectiva importantíssima é fazer a escuta, né? E é com essa provocação que a gente vai para o próximo bloco fazer a escuta das ruas. A gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre Plano Nacional de Educação, balanço e projeção. Agora vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo, com Cecília Belo.
Segundo o portal de transparência do governo, em 2023, mais de 34 bilhões de reais foram destinados à educação básica no Brasil. Esse período compreende desde a pré-escola ao ensino médio. Porém, uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, diagnosticou que o Brasil investe 174% menos nos estudantes em comparação com os outros 78 países que participaram da pesquisa. O volume de dinheiro e onde está sendo aplicado influenciam na qualidade do ensino. Por isso, fomos às ruas perguntar: como você acha que a educação pública pode melhorar? Eu acho que pode melhorar com o ensino integral, com uma educação infantil de mais qualidade, com mais investimento público, né? Se percebendo as necessidades das crianças, com a educação também que contemple as crianças com necessidades especiais, né? Eu acho que no ensino fundamental, acho que tem que ter mais qualidade, tem que ter mais seriedade, tem que seguir um currículo que seja apropriado com o que a gente está vivendo, com as questões ambientais, com as questões econômicas, com as questões voltadas ao consumo, com uma visão crítica, mas essa qualidade não só, essa qualidade tem que vir para a escola pública, esse investimento tem que acontecer, porque a gente fala muito, a escola boa é a escola privada, não. Essa qualidade que a gente vê no ensino público, essas especificidades, esse cuidado, é importante que venha, é necessário, é urgente, porque a gente tem muitas condições de excelentes profissionais. Eu acho que vai levar por meio de um balanceamento dos gastos, porque no Brasil você se investe, se eu não me engano, 4 vezes mais em universidades públicas do que em escolas públicas. Então, é só uma adequação, porque não se constrói casa pelo teto, se constrói pela base. Olha, isso é assim, tem muitos aspectos, mas eu acho que investimento é um dos primeiros, porque tem muito dinheiro que é desviado da educação pública, entendeu? E também as pessoas têm uma visão muito errada da educação pública. Então, eu acho que assim, se for trabalhar direito, de forma correta, eu acho que pode melhorar sim, muito. Manuel, de vez em quando tem aquela questão, né? O que é privado é bom, o que é público é ruim, tem até uma dificuldade para entender o que é público, o que é o privado, e como é que isso se reflete na educação, Manuel? Veja, nós tivemos um documento fundamental na no início do século passado, que foi o Manifesto dos Educadores. E aquele manifesto que tinha Anísio Teixeira e vários grandes educadores que fundamentam a base do que nós chamamos de estrutura de ensino hoje, eles entendiam que o Estado brasileiro precisava avançar. Então, o Brasil era essencialmente agrário e estava se transformando em um país urbano, e esse processo de transição do rural para o urbano estava acompanhado com a mudança política da sociedade. Então, o surgimento dos movimentos sociais, do movimento sindical, que exigia direitos, que exigia letramento, que exigia acesso à educação. Porque o Brasil sempre foi uma ilha de alfabetizados, né? Ou seja, desde que nós fomos colônia de Portugal, que se entendeu com muita radicalidade que a educação é poder. Tanto que as primeiras faculdades de Direito chegam aqui em 1826, enquanto que na América Espanhola já haviam 36 faculdades, né, universidades. Então, essa diferença mostra como o Império Português, como a cultura portuguesa entendia a educação como um monopólio. E aqui, quando a gente torna-se, digamos, república, não foi feito um projeto de acesso à população negra, muito menos aos indígenas. Isso só vem acontecer com a Constituição de 88. Então, quando a gente pensa essa ideia do público no Brasil, ainda é muito patrimonialista. Então, há uma idealização do privado, porque o privado representa o investimento do capital, portanto, nós estamos falando de uma sociedade capitalista que entende a educação como um produto mercadológico. Na perspectiva de Paulo Freire, a educação não é um produto, a educação é um direito. Portanto, cabe à sociedade exigir do Estado financiamento, concurso público, qualidade de educação, para que esse direito seja efetivo em toda a sua totalidade. Portanto, essa diferença é muito interessante, porque o grande investimento tecnológico no mundo é feito pelo público e não pelo privado. Os centros de pesquisa mais avançados, as tecnologias que nós usamos aqui hoje para fazer esse programa, foi produzido internacionalmente com investimento público.
não foi com o investimento privado. Então a educação pública, repito, não é um problema só de demarcar o espaço do público e do privado, é uma questão de soberania. Nós queremos ter um país soberano, precisamos ter uma população que, no mínimo, possa ler, escrever, se alfabetizar, produzir a leitura. E só um parênteses, a leitura para Paulo Freire não é a leitura de um texto, é a leitura do contexto. Porque para ele a leitura do texto já está implícito nesse direito à educação. Mas é ler o contexto, é o salto, não é, que a pessoa faz quando ele lê uma realidade a partir da consciência política que ele passa a ter a partir da leitura. Liz, durante essas falas, eu acho que talvez a palavra-chave foi financiamento. O pessoal foi falando, eu fui vendo você se coçando, doida para falar também, né? Preparou até um dossiê aqui para gente. A palavra é toda sua. Então, eu acho que essa é uma questão que está muito na boca das pessoas. Mas, primeiro, eu quero voltar para a história do plano. O plano tinha, na 20ª meta, a meta 20, o financiamento deste plano. Entendendo que este plano é o plano nacional. A nível dos estados tem o plano estadual e a nível dos municípios tem o plano municipal. Esses planos todos estão relacionados, as metas estão relacionadas e a meta do financiamento dizia que deveria ter um investimento na educação, um financiamento da educação pública que se equiparasse ao PIB do país. Não quer dizer que fosse a mesma coisa. Que a gente relacionasse o investimento na educação à riqueza do país, a um percentual da riqueza produzida. Por quê? Porque a gente entende que a educação é um insumo essencial no crescimento, no desenvolvimento de qualquer sociedade. Né? Você tem a sociedade que está discutindo inteligência artificial, que está produzindo inteligência artificial, que já venceu há anos o direito ao acesso à educação básica, enquanto a gente ainda está discutindo o acesso ao letramento, à alfabetização. Então, o financiamento é essencial para garantir esses planos todos, nesses sistemas todos, municipal, estadual e federal. Uma das coisas que tem nessa meta é a referência do financiamento à qualidade da educação pública. Quando eu estou falando aqui qualidade, eu quero dizer que qualidade eu também entendo como acesso. Porque se você não tem acesso, você também não vai nem discutir qualidade. Se eu não tenho o acesso a uma vaga na escola, essa qualidade, esse direito não está chegando até mim. Né? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, com deficiência, né, com algum tipo de deficiência, ela, para ter acesso à educação, ela precisa ter uma educação que receba, que inclua, uma educação inclusiva, uma escola inclusiva. Isso é um elemento da qualidade também. Então, a gente tem uma qualidade que tem a ver com o acesso, e tem muita gente no Brasil que não tem acesso. Povos indígenas, povos quilombolas, ribeirinhos, gente que mora no campo e não consegue chegar na escola, ou tem acesso até um certo nível, mas não tem acesso a toda a educação básica. Então, a discussão do acesso permanece, mas também a qualidade. Porque você pensar, vamos pensar assim, eu sou mãe, eu quase sou avó. Aí você chega e você pensa, seu filho ou sua filha vai estar numa escola que não tem banheiro. Existe isso. Que não tem uma biblioteca. E aí você pensa, a biblioteca lá em casa tem computador, tem tablet, não sei o quê. Gente, o Brasil tem 200 e tantos milhões de pessoas. Tem gente que não tem um livro dentro de casa. Tem muita criança que não tem uma revista dentro de casa. O acesso à leitura, à alfabetização, ao letramento, etc. e tal, não pode ficar dependendo. Tem que ter dentro da escola. A escola tem que ter uma qualidade para oferecer as condições de aprendizagem que cada criança, cada adolescente, cada adulto necessita e tem que ter um financiamento adequado para isso. E essas condições também elas são importantes para os profissionais de educação, né, Liz? Porque quando você melhora uma estrutura física de uma escola, você está melhorando para as duas partes ou muito mais, na verdade, né? E essa foi uma pequena amostra do que a gente vai ver no quarto bloco. Acompanhe a gente que já já estamos de volta.
Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema Plano Nacional de Educação, Balanço e Projeção. Agora, Liz Ramos e Manuel Moraes respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Alex Souza. Os trabalhadores da educação no Brasil enfrentam desafios que impactam suas condições de trabalho. Podemos citar a remuneração, a capacitação dos professores, a infraestrutura e a falta de condições adequadas. O Plano Nacional da Educação, o PNE, estabelece metas no Brasil e busca melhorar a qualidade do ensino. Mas, para que elas sejam atingidas, o compromisso do poder público se faz necessário, investindo em políticas que possam garantir o suporte aos educadores. Para fazer uma pergunta aos nossos convidados, hoje trouxemos Marília Cibele, diretora de Assuntos Educacionais do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, o SINTEP. Minha saudação a todos e todas que fazem e participam da TV Direitos Humanos, agradecendo ao convite. E a minha pergunta é a seguinte: o que esse novo Plano Nacional de Educação pode contribuir para a melhoria das nossas condições de trabalho, visto que o estado de Pernambuco é um dos estados que a rede estadual de ensino, por exemplo, a maior parte das escolas não são climatizadas. Temos inúmeros problemas de falta de material, desde livro didático, material de acervo nas bibliotecas, bancas escolares, cadeiras e falta de material. O que esse novo plano pode contribuir para melhorar a nossa prática docente? A gente agradece a Marília Cibele, diretora de Assuntos Educacionais do SINTEP, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Pernambuco, pela pergunta. E eu acho que essa pergunta também diz muito sobre a proposta do programa, né? A gente está fazendo um balanço e eu acho que isso já faz assim, projeção, né? E aí, Liz, como é que tu responde essa pergunta? Esse plano tem um desafio como o anterior tinha, né? Que é a questão da valorização dos profissionais da educação. E quando a gente fala de valorização, implica em vários aspectos. Implica em reconhecimento da profissão, valorização no sentido salarial, valorização no sentido de uma carreira de professor, valorização no sentido de estar possibilitando também o professor a investir na sua formação. Então, tem uma meta que está numa outra meta, que é a questão da pós-graduação, do mestrado. Então, facilitar isso, valorizar o investimento que o professor faz, que a professora faz, para melhorar os seus conhecimentos sobre a sua própria prática, né? A formação do professor. Tem um outro aspecto também importante, que é valorizar a participação dos professores na gestão da escola, aquilo que a gente chama da gestão democrática, né? A gestão não pode ser vista apenas como uma questão técnica. Ah, não, quem é o bom gestor, o bom executor. A gestão tem que ter as escutas de quem está naquele ambiente. Tem que ter a participação dos professores, tem que ter a disputa do ponto de vista democrático mesmo, entre os professores, de quais são os mandos e os desmandos, os caminhos da gestão, do que precisa ser feito. Quando a gente fala em valorização dos profissionais, é também condições de trabalho. Condições de trabalho que significa espaço, infraestrutura das escolas, materiais didáticos, implica em condições, equipamentos, né? Por exemplo, hoje em dia, a gente não pode imaginar uma escola que não tenha computador e internet, né? E equipamentos de tecnologia comunicacional, porque são insumos importantes para o trabalho dos professores. Então, a gente precisa entender a valorização dos profissionais de uma forma mais ampla. E eu queria destacar aqui uma coisa, que é a própria valorização simbólica do professor na sociedade. Hoje em dia, quando se fala, meu filho quer estudar pedagogia, muita gente diz, não, né, que profissão, essa valorização da profissão precisa ser trabalhada, porque ninguém substitui o professor. Não é o técnico que é um bom mecânico que vai ensinar a educação profissional de um menino de 14, 15 anos, que tem outras questões na cabeça. Então, o professor é aquele que estudou, que se formou, que exercitou. Ele tem uma profissão. Então, valorizar esse trabalho é uma coisa que nós, enquanto sociedade, precisamos.
Eu fico muito preocupada quando eu vejo como a mídia investe para dizer, para criticar que o professor é assim, que o professor é assado, que o professor fez isso, fez aquilo. Quando a gente investe muito pouco de dizer quantas coisas boas os professores fazem para a educação da sociedade. Então, eu acho que a gente precisa investir materialmente na profissão dos professores. A gente precisa investir intelectualmente na formação dos professores, mas a gente precisa investir também simbolicamente em valorizar o papel do professor para a sociedade. Manuel, depois dessa fala de Liz, eu lhe deixo com a difícil missão de complementar a pergunta de Cibele. Não, veja, eu acho que a primeira ideia é considerar que cada escola, ela, a partir da LDB, ela tem que construir seu projeto político-pedagógico. Então, a construção do projeto político-pedagógico passa por compreender o plano. Então, o plano sai do papel na medida em que cada escola faz um diagnóstico. Eu estou numa escola assim, eu sou uma escola assado, eu estou em que lugar neste desafio. Veja, o plano ele é complexo, porque a educação é complexa. Então, imagina um grande quebra-cabeça em que cada pedacinho, né, se bem organizado, se bem estruturado, pode gerar um painel. O que a gente quer é que nesse painel seja plural, inclusivo, não capacitista, né? Então a gente quer uma educação que tenha como fotografia a diversidade que nós somos enquanto povos originários, quilombolas, dentro do contexto urbano, da nossa pluralidade linguística, que respeite também o acesso a outras línguas. Então veja que essa ideia é na prática o seguinte: já que a gente não pode democratizar o capitalismo, a gente pode democratizar os bens culturais que o capitalismo produz, né? Ou seja, a cultura pode ser democratizada a partir dessa gestão pública do conhecimento. Então é por isso que a educação enquanto projeto, ele pode gerar essa possibilidade de acesso. Agora, uma coisa muito interessante, que lá atrás sempre foi uma polêmica, a gente não defende a ideia de que a educação gera emprego. Essa visão de que a educação gera emprego, ela tem uma visão fordista, uma visão que a gente chama assim de uma visão muito conservadora da educação, porque ela, inclusive, teve um efeito prático. Ela produziu uma escola de quatro turnos, porque o objetivo era formar rapidamente um letramento rápido para que a população pudesse ter acesso ao emprego e renda. Isso produziu vários desvirtuamentos. Veja que hoje que nós estamos discutindo é a escola de tempo integral. Então, a escola de tempo integral não é mais aquela escola de 4 horas, de 4 turnos. É uma escola que a criança passa 6, 8 horas na escola. Agora, é evidente que para isso acontecer, precisa de recurso, né? É muito mais desafiador um professor de matemática ter 4 horas geminadas com um professor de português ou de letras, enfim, do que você ter um encontro por semana. Então, esse desafio pedagógico está dentro de um projeto maior, que é a ideia do plano. O plano, portanto, ele é, como disse muito bem, Lisa apresentou muito bem, ele é uma proposta de educação integral. Se essa educação não for integral, ela não serve aos trabalhadores. Porque se existe isso na perspectiva dos grandes projetos, do que nós chamamos de educação privada, por que isso não pode ter acesso para a educação pública e para o filho dos trabalhadores? Ou seja, a educação ele é o momento em que nós podemos dar equilíbrio. Isso quando a gente está falando da educação fundamental e médio, mas da educação superior não tem jeito. Ou tem investimento público ou não existe educação superior. E é com a palavra, né, dos educadores que a gente vai fazer um breve respiro para voltar para o nosso quinto e último bloco. Já já a gente está de volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre Plano Nacional de Educação, Balanço e Projeção. Para isso, contamos com a presença do professor Manuel Moraes, advogado e cientista político, e de Liz Ramos, educadora do Centro de Cultura Luiz Freire, integrante do Comitê Pernambuco da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e mestra em Educação. Bom, começamos a partir do último bloco a fazer a projeção do que a gente se propõe no título do programa, né?
E aí, vou começar com o Manuel. Manuel, o que é que a gente pode projetar para esse novo PNE, onde é tão importante a participação social, né? Para esses novos 10 anos, o que é que a gente pode estabelecer como metas possíveis de serem alcançadas para esses próximos 10 anos? Eu acho que o primeiro desafio é que seja efetivado uma pauta de direitos humanos na educação. Esse novo plano, como já havia no anterior, mas esse novo, ele contempla mais essa perspectiva da educação em direitos humanos. É um grande desafio porque envolve o enfrentamento à chamada escola sem partido, a ideia de neutralidade da educação. É preciso enfrentar, eu acho que é muito importante que a gente trate disso, a tentativa de projetos de militarização das escolas, que seria a contramão do plano, né? Você militarizar, e inclusive já saiu um parecer dizendo da sua inconstitucionalidade, né? Ou seja, a ideia de militarizar escolas fere o princípio básico da liberdade de pensamento, de expressão e do papel republicano que, eu repito, a escola deve ter. Então, a minha esperança é que a escola seja isso, um instrumento aberto, um equipamento público, mas essencialmente um espaço constitutivo da identidade cidadã. Liz, o que projetar para o novo PNE? Vou destacar 3 questões. Primeiro, a questão acesso. A gente tem acesso, significa acesso à educação fundamental, à educação, ao ensino médio e também à educação superior. E aí, acesso que enfrente as desigualdades que nós vivemos. Nós temos uma sociedade extremamente desigual. Quando a gente fala de acesso, a menina que trabalha, que estuda e que mora na cidade tem acesso a coisas que uma menina que mora na zona rural de um município periférico não tem. Então, essas desigualdades precisam ser enfrentadas. Então, pensar em acesso é pensar também nas desigualdades e nas identidades. Por exemplo, a gente sabe que um jovem trans hoje encontra dificuldades de acesso a várias escolas, encontra o preconceito, encontra a intolerância. Então, a gente tem enfrentar o debate do acesso e as políticas de acesso, considerando as dimensões de gênero, de raça, de etnia, de território. Essa é uma questão importantíssima. A outra questão é a grande disputa pela qualidade. A qualidade no sentido das condições de trabalho, a qualidade das condições de existência, estar dentro de uma escola confortável, que seja acolhedora, que seja segura, que tenha equipamentos, que tenha materiais, que tenha biblioteca. É impensável que a gente tenha hoje uma maioria das escolas públicas que não tem biblioteca. A gente não pode aceitar isso como uma coisa simples porque não tem dinheiro. Não, tem que ter uma biblioteca, tem que ter equipamento eletrônico, tecnologia de acesso aos estudantes e aos profissionais. Então, a questão da qualidade, por exemplo, como é que você pensa uma escola integral, Manuel, se você não tem uma quadra de esportes, se você não tem um espaço livre de lazer? Quem vai passar 8 horas dentro de uma escola tem que ter um momento de descanso, tem que ter uma alimentação. Né? A escola não pode ser gaiola. Então, tem um debate sobre a qualidade, que é fundamental de que aconteça, que tenha a escuta dos estudantes e dos profissionais. E, por último, a discussão sobre o financiamento. Né? Nós, da campanha, defendemos um referencial de financiamento chamado custo-aluno-qualidade, que é considerar um conjunto de insumos que garantam a qualidade, disso que eu estou falando, né? Ter quadra, ter alimentação, ter material didático, ter o número de estudantes dentro de uma sala, ter climatização. E quanto custaria isso? O financiamento seria referendado neste custo-aluno-qualidade. Quer dizer, um financiamento que garanta um padrão de qualidade, considerando ainda que esse financiamento está atrelado à riqueza do país, ao PIB produzido e atrelado também ao fortalecimento do controle social e da gestão democrática, da participação da sociedade nos mandos e desmandos da educação. A gente precisa enfrentar esse debate da qualidade da educação como um bem do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. Então, todos nós temos um compromisso de financiar adequadamente a qualidade dessa escola.
A fala de vocês me lembrou agora que durante a pesquisa, né, para esse programa, para eu não falar nenhuma besteira, eu estava assistindo um vídeo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, rememorando sobre a época que foi sancionada o atual PNE, né, que foi toda uma articulação, toda uma luta, e ficou muito marcado assim na minha cabeça o seguinte grito: a nossa luta é todo dia, educação não é mercadoria. Então eu acho que está em total sintonia com o que a gente está falando. E já falando desse vídeo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, eu aproveito para perguntar para Manuel, para Liz, como é que a gente pode continuar em acesso a esse debate, né? Quero saber mais sobre o Plano Nacional de Educação, quero saber mais sobre políticas de educação, quero saber mais sobre financiamento, que com certeza quem está nos acompanhando está muito instigado. Manuel, o que é que tu indica? Liz, o que é que tu indica? Eu indico o site da campanha, que tem muito material sobre o Plano Nacional de Educação, né, acessível. Várias outras ONGs, a gente no Centro de Cultura Luiz Freire, em parceria com o Centro das Mulheres do Cabo e o Comitê da Campanha, está fazendo um projeto de avaliação dos planos municipais de educação, porque não existe plano nacional se não tiver o plano municipal. É o plano municipal que vai estar focando no ensino fundamental, na educação infantil, na alfabetização. Quer dizer, essas coisas estão relacionadas nesse debate de sistema, né? Então, assim, eu acho que existe um site PNE para valer, a CNTE também tem diversos materiais de avaliação do plano. Então, são algumas referências para você acompanhar esse plano, porque esse plano pode parecer distante, mas ele tem tudo a ver com a merenda que você consome na escola, com o material didático que você não tem na escola, né? Com aquilo que você acha que deveria ter, com as condições de trabalho. Então, o plano é um plano de toda a política de educação. Ele precisa ser construído e avaliado com a participação da sociedade, inclusive. Manuel? Exatamente, para simplificar uma imagem que talvez me veio à cabeça, é uma espécie de receita de bolo, né? Quando você vai fazer um bolo, você tem uma receita. Fazer um bolo de chocolate e tal, qualquer que seja o bolo que você espera fazer, tem aqueles elementos. Então você tem uma receita, você mistura os elementos, que são os insumos, e você coloca no forno. E você, depois que tira do forno, você encontra aquele bolo. Então, a mesma coisa é o plano. O plano é como se fosse uma receita, onde você tem ali vários insumos, vários elementos. Agora, a diferença de um bolo, né, no sentido da palavra efetiva, é que o forno desse bolo, né, é a sociedade. Então, a gente, na verdade, quando prospecta, né, eu quero que a educação seja isso, é uma expectativa, porque, na verdade, a realidade é muito mais complexa do que esse debate. Então, na prática, esse forno pode gerar um bolo, ele pode solar, esse bolo pode não dar certo. Do mesmo jeito que um bolo, né, no mundo real, ele pode dar errado, ou seja, muito sal, muito açúcar, enfim, ele pode até fazer mal, né? Do ponto de vista da educação, a mesma coisa. Na nossa lógica se a educação não for um projeto de autonomia, não tiver vinculado a uma agenda dos direitos humanos, a educação também pode produzir uma situação fascista que a gente não quer para o Brasil. Maravilha. Agradeço mais uma vez a presença de Liz, a presença de Manuel, e a gente vai se despedindo agora. Nós agradecemos também. Estamos juntos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, é @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Inclusive, se quiser passar esse programa na sua sala de aula, fique à vontade. Agradecemos pela companhia e até a próxima.